Orlando Vorn, nascido em Lisboa em 1938, é luz e palco, música, teatro, ópera e dança. Ao ouvirmos o Orlando falar, e que grande e bem disposto contador de histórias é, passam-nos diante dos olhos meio século de espetáculos em Portugal, numa perspectiva tanto mais interessante quanto invulgar, por não corresponder à tradicional história dos espetáculos, dos teatros, dos atores ou das encenações, mas por as atravessar a todas, mostrando o quanto o palco se constrói em conjunto e nele convergem várias artes. É que o Orlando, considerado o primeiro iluminador português, é um mestre daqueles que ensinam aos outros, quase em moldes de oficina, e a ele se deve toda uma geração de técnicos e desenhadores de luz em Portugal. Ao ouvi-lo, aparecem-nos assim, e faça-se agora o esforço de se seguir a cronologia, as salas dos anos 50, como o Coliseu, onde ainda rapaz, mas já músico por incentivo dos pais, Escola Afonso Domingos, acabada há pouco, começou em 1956 por arranjar nos trabalhos da instalação elétrica para logo passar a técnico de cena. É nestes tempos, ainda no Coliseu, mas já a aceitar outros trabalhos na área, que Orlando faz as luzes da turnê do Grupo Experimental de Ópera de Câmara, financiado pela Gulbenkian. Dava-se o caso deste grupo ter estado em Lisboa no Tivoli, e de agora para a turnê ser necessário um técnico e o próprio material, uma vez que o Tivoli nada poderia ceder, a quem recorrer? Luís Silva, chefe maquinista e cenógrafo do grupo, lembrou-se então de um rapaz do Coliseu, por sinal muito jeitoso, que seria capaz de dar conta do recado. E é assim que tudo começa. Évora, Santarém, Porto e Braga, com material do São Carlos, emprestado por Liege de Almeida, como forma de reconhecer a ajuda prestada nas temporadas no Coliseu, adaptação de luzes a salas e a equipamentos novos. Depois disto, numa história semelhante, o Tivoli volta a não ceder nem os técnicos, nem o material para a turnê com o Grupo Experimental de Bailado. Mais tarde, Grupo Gulbenkian de Ballet. Ballet Gulbenkian. Depois, já como técnico-chefe, aprende também a delegar mais e mais trabalho, a dirigir equipas, a ter ajudantes, a formar continuadamente pessoas. Começa a criar, para além de mais e mais luzes para espetáculos que se vão tornando regulares e com estéticas mais diversificadas dentro e fora da Gulbenkian, mas cria também as condições para estes existirem. Com elas, a própria possibilidade do desenho de luz ser um trabalho artístico. Um trabalho que acompanha e é em parte constituinte do crescimento das artes performativas em Portugal. E aqui lembramos o seu envolvimento constante com grupos e encenadores, quer do teatro independente português, como os Cómicos, o TEC, a Fernanda Lapa, o Mário Feliciano, a Cornucópia ou o Ricardo Paes, quer mais tarde com os pioneiros da nova dança portuguesa, como Elisa Worm, o À Parte ou o Dança Grupo, num esforço que foi deitando sementes, formando pessoas e abrindo novos horizontes de possibilidade a nível estético, técnico e de infraestruturas. Depois, o desafio de iluminar edifícios inteiros. Aqui, um rapaz que não quer estudar, mas começa a fazer umas tarefas e acaba iluminador. São horas passadas no palco, tanto na criação das condições para cada espetáculo existir, como na invenção das luzes para cada obra em particular, num trabalho que tem tanto mais de criativo quanto parece dever ao Orlando a sua passagem da ficha técnica de espetáculos
para a sua ficha artística. E Orlando é, a um tempo só, um excelente técnico sempre interessado em estar a par dos avanços da técnica e um grande artista. Mas há também uma vida paralela à dos espetáculos, que é a vida dos técnicos, onde tanto se aprende. Muitas turnés com a Gulbenkian, montar à noite, desmontar logo de seguida. São semanas a correr o país com espetáculos, desde os anos 60, e a conhecer cada sala, cada cineteatro, como ninguém, e a vê-los de ano para ano, sempre mais envelhecidos e a precisar de obras, sempre mais votados ao abandono, ao mesmo tempo que se observa o declínio do Parque Mayer. E será mais tarde o trabalho de participar em comissões técnicas de reconstrução de teatros, como o plano de reestruturação do Teatro São Carlos, que na qualidade de diretor técnico percorre a Europa em viagens de estudo aos mais importantes teatros, e o lastro do seu saber que se encontra nas profissões da sua família ligadas à arquitetura e à reconstrução dos teatros. Curiosamente, Orlando inaugurou e ajudou a apetrechar várias das salas mais importantes do país, desde o edifício sede da Fundação Carlos Gulbenkian, ainda nos anos 60, ao CCB e ao Teatro de Camões, já nos anos 90, ambos como diretor técnico. E coordenou muitas vezes toda ou parte da estrutura técnica de alguns dos maiores eventos culturais portugueses dos últimos 30 anos. Estava no CCB em 1994, Lisboa, capital da cultura, e no Teatro Camões durante a Expo 98. A ele se devem também várias formações em África, ao abrigo da cena lusófona, e alguns intercâmbios de formação de técnicos, como o que fez com Moçambique durante o Festival dos 100 Dias em 1998. Mas do seu trabalho e da sua sensibilidade artística pouco se compreende se não se tiver em conta o seu gosto pela música e a sua prática continuada de músico desde criança, no Coro Gulbenkian, no Grupo de Música Antiga de Lisboa, nos Segredeiros de Lisboa, no Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. E com esta, um entendimento da iluminação em termos musicais que Orlando, ao falar de luz, fala de música e conta-nos os ritmos, as cores, as tonalidades, as melodias e as atmosferas de cada criação sua. Por vezes, entusiasma-se e troteia uma área. Fala das cores de cada narrativa, da cadência de cada bailado, cada música. Diz-nos que iluminar dança é muito diferente de iluminar teatro ou ópera. E conta-nos os tipos de luz. Luz lateral, para realçar os corpos, ou a luz geral, como no primeiro espetáculo que o Peter Brook trouxe a Portugal ao Convento do Beato e que muito fascinou. Espetáculo a espetáculo, encenador a coreógrafo, foi muitas vezes a sua luz música que nos conduziu a olhar, que nos deu a ver o que se passava em palco. Corsetti, Carlos Avilés, Clara Andermatt, Constança Capdeville, Elisa Monte, Elisa Worm, Fernanda Lapa, Luís de Falco, Luís Miguel Sintra, Mário Feliciano, Olga Roriz, Richard Cotril, Ricardo Paes, Tito Celestino da Costa ou Vasco Valencamp foram alguns dos artistas para cujas criações fez a luz. Uma luz combinada com o autor, pensada em função da proposta e desenvolvida com o apoio da técnica que sempre teve o interesse de acompanhar no que de mais atual existe. Das gambiarras descidas a braços às mesas de luz, das protoplantas de iluminação inventadas pelo Orlando, ao manejo hábil do AutoCAD, da redução do tamanho das lâmpadas aos LEDs,
Foi, palavras suas, uma viagem intergaláctica, o caminho que a iluminação de cena percorreu nestes 50 anos. E a Orlando se devem muitos destes avanços. A compra pela Fundação Carlos Gulbenkian do primeiro órgão de luz existente em Portugal, a utilização dos primeiros computadores, o aparecimento das mesas de luz e a sua generalização a algumas das principais salas do país. É que em Portugal, esta foi uma viagem que se fez pela sua mão. Muito obrigada, Orlando.